Bom, então aí agora a gente vai falar um pouquinho melhor, tá, da política. São 3 pontos de política, economia e aí início da queda do império, tá. Vocês conhecem mais ou menos por parlamento, tá. A gente tem um grande exemplo hoje, Inglaterra, existe a rainha, né, a rainha que tá lá há muito tempo. Para vocês terem uma noção, ela foi a primeira pessoa a receber um exemplar da Land Rover. Eu acho que já tem mais de 70 anos, tá. Ela é a primeira pessoa, a não ser os mecânicos da Land Rover, a mexer no motor da Land Rover. Aliás, tem uma coisa bem útil para vocês saberem, a rainha da Inglaterra tem curso de mecânica. Mas aí, o que acontece? No caso da Inglaterra, a rainha tá lá, mas ela não comanda exatamente, tá? Tá lá, ela não segue as leis, mas quem comanda mesmo é o parlamento, né? É uma pessoa principal, é a responsável por arrumar a política, né? Então ela coloca processos eleitorais e assim vai, tá? Aqui a gente não tem, tá? Então, assim, a gente tem uma criação exatamente do parlamento, porque a Constituição de 1824 já não poderia, não tinha a ideia de parlamento, tá? Ela vai começar a ser redesenhada no período de regências, e aí sim, Dom Pedro dá o parlamento em 47. Qual que é a ideia de dar o parlamento? Era mais ou menos uma brisa de sanar a ideia de poder político dos partidos que estavam na época, que o Matheus falou os dois, tá? Querendo ou não, era só uma criação pessoal que está sucumbido ao imperador, tá? Então aqui ele escolhia quem ia para o poder, ele escolhia o que fazia, então assim, tínhamos alguém que fosse seguir a ideologia dele, não fosse interferir, subiria, tá? E aí essa pessoa seria responsável pelas eleições, arrumar a casa na política brasileira, tá? E aí sim se gerava a maioria, tá? A pessoa escolhia, fazia votações darem exatamente certo para que entrasse a maioria de um partido, ou e aí a minoria da oposição, entre aspas, que o Matheus falou para vocês, tá? O que é o processo eleitoral dessa época ainda? Tá? Seria o voto censitário, que era o voto por bens econômicos, tá? A gente tem os senadores escolhidos pelo imperador, e os deputados ainda eram eleições de cada província. A província mais votados e mandava, tá? Isso geralmente gerava guerras por poder, tá? Então essas votações eram bem sangrentas, tá? Aí aqui a gente tem o começo da mudança em votação, entre aspas, que é em 1855 que a gente tem a lei dos círculos, né? Cada círculo, que seria a província, podia mandar um deputado suplente. Isso não agrada a população, não agrada os eleitores, tá? E aí, mais uns 5 aninhos, tá? Eles ampliam para 3 deputados. A ideia desse parlamento, vocês entenderam por que é chamado de parlamento às avessas? É de não ser realmente um parlamento, o imperador Charles de comunidade. Então, braço direito. Aqui a gente vai ter, tá, uma das principais revoluções em relação a partidos, né? Quando o Matheus falou para vocês, quando o imperador assume o ideal conservador, a gente tem estouro, entre aspas, de algumas revoluções, tá? Matheus fala de Minas Gerais e São Paulo, e acontece aqui pelo Partido Liberal, Pernambuco, tá? É tudo né, das ideias conservadoras do imperador, tá? Ah, é isso mesmo. Os manifestantes começam a se manifestar de um jornal, tá? Esse jornal era na rua da Praia, que aí vem o nome dos praeiros, tá? E aí sim, as medidas que eles pediam veio,
por um, digamos assim, eu não sei exatamente dizer, mas é manuscrito e é manifesto ao mundo, tá? Esse manifesto ao mundo pedia, então, a liberdade de imprensa, a extinção do poder amador, o fim do monopólio comercial pelos portugueses, então, assim, alguns tratados passados, pós-independência, a expulsão de alguns portugueses que ainda estavam aqui, mudanças socioeconômicas, então a sociedade deveria até dar uma reestruturada, tá? E a instituição do voto universal, tá? O que eu coloquei aqui para vocês ainda, o movimento não era socialista, tá? Mas ele foi influenciado por alguns pensadores da época. Ponto importante, não existia Marx ainda, tá? Então não confundam, não eram as ideias de Marx socialista aqui, tá? O movimento começa a embalar quando se pronuncia não, mas se coloca um presidente conservador na província, tá? Exatamente para tentar segurar as ações. Isso obviamente deu errado, para eles conseguem tomar a província, tá? Aí eles começam a entrar em vários conflitos com o Império. Em fevereiro de 1849, eles tomam a cidade de Recife e entram em novo confronto com as forças imperiais, tá? Então começa a disputa. A gente tem como maior destaque o Pedro Ivo, que era o líder, tá? Como é que era uma, digamos assim, uma revolução, entre aspas, política, não teve apoio das outras províncias, o que deveria realmente acontecer. Tá? As províncias que estavam mais ou menos no mesmo ideal deveriam apoiar e não teve esse apoio. Então, a revolução, a luta contra o Império meio que ficou fraca. Tá? 151, o Império consegue segurar o movimento. Tá? Aqui eu separei para vocês a disputa, né? Um quadro da disputa. Alguém tem alguma dúvida aqui? Porque aqui a gente acaba o ponto da política. Bom, a gente vai começar agora a economia, tá? A gente vai falar um pouquinho do cenário da economia, foca direto para o café, tá? Bom, obviamente o Brasil ainda continua dependente da Inglaterra, tá? Todos os fala, problemas que o Tratado de 1810 trouxeram, tá? Pelo déficit econômico em cima do produto brasileiro foi gerado em impostos não, de empréstimos, né? Tá? Desse déficit. Então, assim, cada vez que passava, aumentava mais e o Império nunca chegou a pagar essa dívida, tá? Então, isso vai só aumentando. Só que o problema começa aqui. O açúcar começa a ter uma grande baixa, tá? Começa a ter um monte de restrições no mercado exterior. O algodão, que era, mano, muito exportado para a Inglaterra por conta da Revolução Industrial, começa a cair absurdo, tá? Essa crise, ela começa a agravar muito a economia brasileira. Então, tende a piorar ainda, vai falar melhor na próxima aula. O imperador resolve brigar na Cisplatina, no Paraguai, e assim vai. As guerras que ele ia, tá, começam a dar muito retorno negativo. Tá. Agora a gente vai falar realmente do produto mais importante dessa época, que é o café. Tá? Então a gente tem mais ou menos no século XVIII, a Europa vendo café como uma bebida sensacional. Então, não é aqui que a gente tem realmente o ápice brasileiro, até porque tinham outras províncias de outras nações, tá? Faziam café. A gente tem a criação do cultivo, começa a se estabelecer perto do Rio de Janeiro e do lado da cana-de-açúcar, tá? E aí sim que a gente tem, na segunda década do século XIX, a produção atingindo valores significativos, tá? Aí, obviamente, começou a expandir,
café para o território nacional. Tá? Aí, em 1840 a gente tem as áreas de café a área de café mais famosa, que é São Paulo, né? Que é o interior de São Paulo. O Oeste Paulista vira o principal centro produtor, o centro que vai erguer a economia brasileira. Tá? Passar. Uma coisa que eu marquei aqui para vocês de importante é que o produto muda, mas o jeito da economia não. Você tem ainda a ideia de exploração de terras, você ainda tem a ideia de exploração dos trabalhos escravos, tá? E ainda você ainda tem aquele ponto de depender das exportações para a Europa, Estados Unidos. Aqui ainda era bem fraco, tá? A gente tem então 1870, café representando 56% das exportações. E aí, em 10 anos, tá? Tem um crescimento de quase 8%, né? Desculpa, 5%, 6%. E aí é onde café atinge 61% das exportações, realmente mostrando qual é o produto brasileiro, tá? E obviamente o café vai se espalhar ao longo dos anos. Eu separei para vocês aí como é que era mais ou menos a produção de café. Então, os eram responsáveis por tirar, fazer o cultivo, fazer escravos. Aquele processo de mão de obra forçada. E a gente tem então o começo da vinda dos imigrantes, tá? Então, assim, esse processo a gente começa a ter a Inglaterra ainda pressionando fortemente o tráfico negreiro, tá? Então, começa a diminuir a vinda dos escravos, a gente não tem, fala, a gente não tem uma qualidade alta dos escravos, então a necessidade de comprar escravos começa a aumentar e a oferta interna já não existe ou é, já não é boa, tá? Bom, só, só se ter mais ou menos uma ideia de que precisava trazer pessoas para trabalhar para eles, e isso seria o trabalho assalariado, tá? Europeus que tinham a aptidão para trabalhar. Não. Em 1847, a gente tem o governo ajudando para trazer a primeira camada de europeus para cá, tá? E aí manda o senador Campos Vergueiro trazer 80 famílias de alemães pela Vergueiro e Cia. A Vergueiro e Cia era responsável realmente todos os custos do traslado, tá? E aí a primeira colônia instalada dos alemães era senador Vergueiro. O que acontece? Obviamente que a chegada aqui foi tudo bonito, ok, novas ideias, novas esperanças, só que eles se tocaram rapidamente que a produção e estilo de trabalho era prejudicial. Então houve uma revolta, tá? Essa revolta foi necessária para dar mais condições de trabalho para os europeus, tá? E nessa ideia se segura um pouco as europeias. A gente só vai ter aquela grande imigração que a gente conhece dos italianos na, na idade lá mais para frente, 170, tá? Quando a gente vê a Europa tendo um grande problema com a Grande Depressão do século, tá? E para vocês eu separei a imagem do pessoal vindo, se locomovendo pelas linhas de trem no interior. Bom, obviamente que com a mudança produto, o café aumentando realmente os lucros, reestruturando a economia brasileira, a gente tem toda uma camada social criada e transformada, tá? Que seriam os senhores do café, a parte mais agora do Brasil. Então, cria um novo grupo, só que agora esse grupo tinha consciência da habilidade que ele dava para o Brasil, tá? Então, ele é diferente do pessoal da pessoal do algodão, e ele é mais politizado, tá? Então, ele sabe realmente que se parar de fazer, se ele parar de exportar, o Brasil quebra. Tá? A burguesia, obviamente, vai ser paulista, vai se espalhar. A gente tem casas ainda da época do café na Avenida Paulista, em algumas partes de São Paulo, se tiverem interesse algum dia de tá?
ainda existem essas casas, se eu não me engano, aqui. É uma casa café. Reforço para vocês mais para frente, porque ela, se eu não me engano, que mil é uma casa de 1940. O que acontece? Obviamente, eles tinham essa consciência. Matheus, muta aí rapidão. Tá, não. Você falou comigo? É que tava no teclado. Bom, eles tinham consciência realmente do ponto que eles são importantes para o Brasil, então eles estabilizam com a política quando for necessário, tá? Então eles, no momento de passar, eles foram direto para o Partido Republicano, tá? Foram se encaixando mais ou menos na ideia social da época. Bom, agora a gente vai começar realmente alguns pontos para a queda do Império, tá? O Império já não era mais assim o poder da época, tá? Já estava ultrapassado. Então a gente tem pequenos pontos que vão interferir na queda do Império, tá? Então, assim, são três. É a questão da abolição da escravatura, a questão religiosa, a questão militar, tá? O primeiro ponto, a abolição, tá? A gente tem realmente, obviamente, o primeiro pessoal que ia contestar a escravidão foram os negros. Eles começavam a fugir, tá? Isso é desde época Brasil Colônia, tá? Começavam a fugir para os quilombos. Separei para vocês aqui o que era um quilombo. Eram lugares de refúgio para escravos, tá? A gente tem a figura principal da época, que é o Zumbi dos Palmares, tá? Que é o maior símbolo da consciência negra. Tá? Vai fazer de tudo que a escravidão acabasse e lutava frente a frente mesmo com portugueses, tá? É importante vocês verem a história desse cara, tá? Bom, a gente também tem alguns pontos, tá? Alguns movimentos realmente pedem para que seja o fim da escravatura, tanto que é a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a primeira Revolução Pernambucana, tá? A ideia de tirar, até porque alguns participantes eram negros, tá? Eram escravos. O que acontece aqui, essa lei é bem importante, vocês sabem, é o Bill Warden, que é onde a Inglaterra começa a não só pressionar, mas ela começa a colocar a mão na massa, ponto que ela começa a tomar navios negreiros. Então, assim, os portugueses mandavam vir navio, a terra pegava esse navio, fazia meia volta. Tá? Isso começa a segurar bastante o sistema escravocrata. Tá? Essa decisão inglesa dá mais uns 5 anos e começa a mostrar para o Brasil que deveriam se reestruturar, né, de escravidão. Então, em 1850 tem a Lei Eusébio de Queiroz que começa a dar mais restrição ao tráfico negreiro e ela vai ser complementada na lei Nabuco de Araújo, tá? 4 anos depois. A campanha em si, tá? O tráfico começou a ser inviável e, obviamente, isso já não, a escravidão já não ia mais ser compatível, tá? O trabalho assalariado já começava a tomar uma visão diferente, tá? Então, lembre-se, tá? A abolição da escravidão, ela nunca foi exatamente algo para ajudar, tá? O pessoal viu que era possível. Então, assim, coloquem a capa, quem aboliu a escravidão ou quem, assim, tá? O pessoal do poder, tá? Não quem lutou contra o poder assinou. Nunca coloquem a capa, porque tá? Eles começaram a ver que o trabalho assalariado começava a movimentar muito a economia, tanto, né?
na região, quanto maior. Eles começavam a receber o salário e começavam a comprar as coisas, o mercado ficava maior. Então se viu uma saída, tá, para o necessário, entre aspas, tá? Então a gente tem 1868, o Partido Liberal assume que ele vai começar a lutar pela emancipação dos escravos. 1871, a lei do ventre livre, tá? Nascidos a partir deste momento já não eram mais escravos, né? Os escravos tinham filhos já não eram escravos, tá? 1884, Ceará e Amazonas antecipam, tá? Acabam a escravidão. 1885, pessoas que têm 5 anos na escravidão, né? Escravos que têm 65, tá? Já não são mais escravos. Que era um pouco difícil também, porque o escravo não conseguia chegar aos 65 anos. Todos que chegavam. Em 1887 se faz um levante. Começam a ver que de 13 milhões, tá? Cai para 723. Tá? Nesse meio tempo que a gente tem muitas fugas, o pessoal já vendo que vai dar, então ele começa a fugir, os escravos começam a fugir. O próprio exército vai ser chamado para tentar pegar esses escravos, mas o exército também se abdica da luta. Não vão pegar escravos, tá? Aí sim, 13 de maio, a gente tem 178, Princesa Isabel sancionando a Lei Áurea, tá? Pô, foi importante realmente, mas aqui é um dos principais problemas, tá? Porque realmente não dá para você tá, jogar uma pessoa no mundo sem ela ter educação, sem ela ter casa. Então aqui se tem um grande problema de marginalização, né? Começa não, né? Fora aqui a imagem, tá? Então assim, foi importante a Princesa Isabel dar esse, coloquem tanta capa nela, porque ela também não ajudou o suficiente. Coloquem capa também. Pessoas que votaram a favor também, porque eles pensaram que o trabalho assalariado poderia dar um retorno maior. Então, foi importante, sim, eles ajudaram, sim, mas não é 100% com a mesma cabeça. Tomem conta disso. Obviamente que quando foi assinada a lei, tá, o pessoal que tinha escravo falou, mano, porque agora eu vou ter que contratar todo mundo, né? Aquela ideia de ter dinheiro de graça já não existia mais. Então, eles começam a colocar esse problema direto no império. Tá? Então, esse é o primeiro problema que tem com o império, que é a burguesia, a elite, né, o pessoal do café, começa a ir contra a princesa, assina a lei. Tá? O Matheus vai explicar na próxima aula, porque a princesa estava lá e assim vai. Tá? Vai ficar para a próxima aula as guerras. Pode trocar, pode trocar. Questão religiosa, tá? Isso é importante, mas não é tão importante quanto a questão religiosa, tá? A gente tem, então, desde a Constituição de 1804, a igreja meio que abaixo do braço do imperador. Né? Assim, o imperador intervia, o que ele queria, curava, dava, e se isso fosse aprovado pelo imperador, a gente entrava no Brasil. O que acontece é que, nesse meio tempo, a gente tem a maçonaria crescendo loucamente. Uma vertente. Tá? E aí o que acontece é que boa parte do pessoal que está dentro da igreja começa a ser maçom, na ligação, né? Os dias da igreja, tá? Bom, o Papa Nono descobre, tá? E aí ele manda matar todo mundo que estiver fazendo isso, tá? Só que na hora, quando essa medida chegou aqui no Brasil, realmente o imperador falou, não, vai fazer isso. E aí isso começou a gerar conflito interno dos bispos que estavam aqui, estavam, digamos, a favor do Papa, tá?
Esses bispos foram presos e aí depois de um tempo eles são liberados. São liberados, tá? Mas, obviamente, depois dessa liberada, a gente tem a guerra com a igreja já estava travada, tá? Questão militar, que é um ponto muito importante, o que faz a tomada do poder, tá? É o que a gente vai explicar também na próxima aula. Até o fim da Guerra do Paraguai, tá? O exército ficava a segundo plano, tá? A política. O que acontece é que na Guerra do Paraguai se necessitou de um exército superior, tá? A patente para entrar. Então, o pessoal que voltou já era superior e queria alguns pontos, tá? Na política, o imperador segurava, tá? O que faz piorar a situação, tá? São 3 pontos, o terceiro ponto está tá no próximo slide, tá? Mas o primeiro, que é a proibição militar de falar imprensa aberta, tá? O que acontecia? O tenente coronel, coronel, Senna Madureira, pronunciava muito, tá? A imprensa, e aí o Dom Pedro mandou cortar essa situação, tá? A segunda, a segunda posição seria ativismo propagado entre os militares, tá? O pessoal ficou realmente muito pela demissão do Senna. Tá? Acontece que foi se pronunciar contra um projeto que tinha do imperador. O imperador mandou cortar ele. Tá? Também se cria aquela ideia de cascas não podem ofender homens de farda, o que seria a população não tem tanto prestígio quanto a gente não pode. Tá? A ideia, mais ou menos, isso vai para a ditadura. O positivismo volta para a ditadura. O terceiro ponto é o ponto que mais deu errado, tá, na questão militar, que mais influenciou para a queda do Império, tá? O que acontece? O Cunha Matos, tá? O coronel Cunha Matos fazia uma verificação de rotina, tá? No Piauí, descobriu o comandante do quartel que ele foi visitar estava fazendo desvio de farda, estava as fardas, pegando dinheiro, tá, reestruturando o salário, tá? Quem descobriu isso e ficou muito, tá? E aí ele foi, quebrou a primeira ideia, tá, de militar não poder falar na imprensa, denunciou o cara na imprensa. O que acontece? Dom Pedro fica na prisão. Aí ele fica 48 horas preso. Só que essa prisão bem vista, até porque o cara tava fazendo o exército. O imperador mandou prender, tá? Essa é a ideia. Tanto que Marechal da Fonseca vai a favor do Cunha, tá? Existe um manifesto e mandando o governo tirar a punição de Cunha, tá? O governo realmente fala, puta, a gente vai ter que voltar. Então eles voltam. Só que a insatisfação com o imperador já tinha rolado, tá? Então, esses 3 pontos são importantíssimos para a queda do império. Já estava muito enfraquecido. Tá? Na próxima, na próxima aula a gente vai falar então das guerras e aí sim exatamente a proclamação da República do Poder.